Vamos de ouvir, nos narra um fato histórico de muita importância e muito significado para nós. E é por isso que nós celebramos hoje a Epifania do Senhor. O termo Epifania significa manifestação da glória de Jesus. Jesus manifestou a sua glória primeiro aos judeus, que estavam lá representados pelos pastores, depois então aos não-judeus, aos gentios, representados aí pelos reis magos. Aos pastores que cuidavam dos seus rebanhos nos arredores de Belém, Deus mandou anjos, pastores judeus que já estavam acostumados a ouvirem falar dos anjos, alguns até com visões, e a eles, na sua simplicidade, Deus mandou os seus mensageiros, os anjos. Aos reis magos, acostumados já com sua ciência, magos naquela época tinham um sentido não como tem hoje. O mago hoje seria mais uma espécie de bruxo ou qualquer coisa do tipo. Naquela época, mago era o sábio. Então, para eles, Deus mandou uma estrela. A ciência tentou ver o que significaria essa estrela, o que seria essa estrela. Chegou à conclusão que seria uma conjunção de planetas que ocorreu exatamente naquela época, mas o importante é que foi exatamente nessa época como um sinal visto pelos magos que esperavam que viria um redentor das nações, um salvador, um restaurador do mundo. Essa crença já havia se espalhado, fruto da revelação primitiva feita desde o começo do mundo, e que tinha se espalhado em diversas religiões, que viria realmente um esperado das nações. E quando eles viram a estrela, eles ficaram cheios de alegria e logo entenderam, veio o Salvador, ou veio o Rei que vai cuidar do mundo. E sabiam que esse Rei viria exatamente dos judeus. Por isso eles logo travaram o caminho, cada um da sua região, e foram pegar os caminhos difíceis daquela época, nos desertos, calor terrível do dia, à noite muito frio, enfrentando as tempestades de areia, as dificuldades próprias de uma viagem. Hoje nós viajamos de modo tão fácil, naquela época com tantas dificuldades, mas um desejo tinha exatamente nos corações daqueles magos, que era encontrar com a verdade, encontrar com o grande Rei. Deus, nosso Senhor, Ele coloca dentro de cada nós esta sede da verdade. Nós temos uma inteligência que só encontra o seu descanso quando encontra a verdade. Por isso, cada ser humano tem o dever de buscar a verdade. E uma vez encontrando a verdade, tem o dever de se prostrar diante dela, como fizeram os reis magos, e servir a verdade e proclamar a verdade. E essa verdade que nós buscamos é o próprio Deus. Por isso Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o esperado das nações e é o único que pode preencher todos os anseios do ser humano. Aqueles magos representam também o ser humano que busca a verdade e, encontrando o sinal da verdade, não mede esforços e vai atrás. Deus colocou isso dentro de cada um de nós. E essa verdade só vai se encontrar na pessoa de Jesus. Por isso, Jesus Cristo, antes de subir ao céu, Ele mandou que essa verdade fosse proclamada. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a todas as nações. Pregai o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas. Então a igreja já nasce com este mandato de Jesus, o mandato missionário. A igreja é missionária por si própria. A própria identidade da igreja é ser missionária. E quando ela começa e se manifesta publicamente, vemos lá em Pentecostes, Pedro se levanta e faz a primeira pregação, uma pregação missionária. E é uma pregação que leva à conversão, à mudança de vida,
fruto do encontro de cada um com a pessoa de Jesus Cristo. E essa é a missão da igreja: fazer de todos os homens discípulos de Jesus. E assim como a igreja missionária, todos nós também somos discípulos e missionários. Como diz o documento Lumen Gentium, incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé, de espalhar a fé. E esse espalhar a fé, primeiro, dentro da igreja. Então nós temos a obrigação de dar o nosso testemunho de fé na igreja e estarmos a serviço da igreja para fazer a igreja crescer também interiormente, levando o outro à conversão, levando o outro através da nossa própria vida, do nosso próprio exemplo, levando os outros a viver a fé, e fora também da igreja. Daí essa obrigação que tem a igreja de espalhar a fé aos irmãos que ainda não conhecem a verdadeira fé. Depois do Concílio Vaticano II, apareceram algumas correntes dentro da igreja, algumas correntes teológicas, que diziam que, na verdade, Deus tinha se revelado de modo difuso, aos pedaços, em diversos lugares do mundo. Daí surgirem as diversas religiões como fruto dessas revelações aos pedaços, fragmentada de Deus, e que a revelação verdadeira consistia exatamente em unir todas as religiões, porque aí seria a revelação total. Mas a igreja, ela foi muito firme, e já no ano 2000 emitiu um documento chamado Dominus Iesus, emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé, mostrando bem claro que isso é uma mentira e que a verdade é que Deus se revelou aos nossos primeiros pais, depois se revelou ao povo judeu, revelou-se através do seu Filho, e ele é a plenitude da revelação de Deus. E não há outras revelações no mundo, senão a revelação que culmina na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, a quem ele colocou como o único. Não terás outros deuses diante de mim, diz Deus nosso Senhor a Moisés, e encontra aí a sua plenitude de revelação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E o verdadeiro Deus é uno e trino, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Por isso, todo diálogo que se tem com as outras religiões é para que se convertam, para que encontrem a verdade e tenham a sua adesão à pessoa de Jesus Cristo e pelo batismo se tornem membros do povo que Jesus Cristo fundou e criou para si, o seu povo, que é a igreja. Portanto, a igreja não pode renunciar a essa sua obrigação, essa sua identidade de missionária. O Papa também, João Paulo II, na Redemptoris Missio, a missão do Redentor, mostra também bem claro isso, a importância da missão na igreja, essa missão fora, com os outros membros de outras religiões, que pode até começar com um diálogo, mas que deve levá-los a entrarem na igreja, aderindo a Jesus e recebendo esta graça que todos nós recebemos aqui no Brasil. Nós fomos tão agraciados por Deus, né? Tantos missionários vieram aqui, se embrenharam nessas matas e converteram tantos e tantos índios, trouxeram tantos e tantos para a verdadeira fé, como hoje faz também em muitos países na Ásia, sobretudo na África, levando no Brasil também, um pouco menos, até por causa do mau entendimento de missão, mas essa obrigação nós temos. Então isso é porque todos são como os magos que procuram a verdade em Jesus Cristo. E nós somos felizes, temos privilégio porque somos católicos, conhecemos esta verdade. E por isso nós devemos viver bem a nossa fé, nosso cristianismo, nosso catolicismo, que não deve ser apenas com atos de piedade. Ser católico não significa apenas ir à missa no domingo ou fazer orações, mas ser católico é uma vida entregue a nosso Senhor, de modo total, para buscar a santidade, para
pregar o Evangelho com a vida. Uma família que vive o Evangelho, ela já é uma pregação viva. Um pai que cuida dos seus filhos, da sua esposa, que é honesto, que é um homem de oração, um homem de virtude, ele é uma pregação viva. Não precisa nem abrir a boca, já está pregando com a sua vida, com o seu jeito de ser. Mesma coisa uma mãe, uma família que se reúne, que reza, que procura viver as virtudes, onde o erro é combatido, onde a verdade é defendida, onde a virtude é proporcionada e é incentivada. Isso aí, essa família já é missionária, exatamente pela própria vida. E é dessa forma que nós vamos transformar o mundo, com a nossa própria vida cristã. São Paulo disse ontem na Epístola a Tito, vivendo sobriamente, com sobriedade, com temperança, vivendo prudentemente, vivendo da justiça, com justiça, dando a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo, e vivendo na piedade, procurando viver nesta filiação nossa a Deus nosso Senhor. Então somos esses reis que se encontraram com Jesus. Mas o que é que os reis deram a Jesus? O que é que Jesus quer de nós? O menino Jesus espera de nós um presente, né? Os reis deram 3 presentes. Daí veio a tradição de achar que foram 3 reis magos, né? E a tradição coloca os nomes de Gaspar, Baltazar e Melchior. Ouro, incenso e mirra. O ouro é o presente dado ao rei. E ao darem ouro a Jesus, eles reconhecem Jesus como rei. Reconhecem seu poder. E toda a pregação de Jesus já vai nos mostrar isso, né? O reino de Deus está no vosso meio. Quando orares, dizei, venha a nós o vosso reino. As parábolas de Jesus falam de um reino. O reino dos céus é semelhante a uma rede, a um semeador, por aí vai, né? Diante de Pilatos, a acusação que os judeus fizeram diante de Pilatos foi essa: ele se diz rei. E Pilatos então interroga: tu és o rei? E Jesus diz: sim, tu dizes, eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Quando Jesus vai para o céu, diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E São Paulo diz: a ele toda a honra e toda a glória, por todos os séculos. Portanto, quando os magos oferecem o incenso, reconhecem esse reinado. Nós também temos que reconhecer o reinado de Jesus. No mundo, na nossa família, na nossa nação. Vivemos hoje tempos tão conturbados na história do mundo, na história da igreja, onde a vida não tem mais valor. Hoje estava recebendo notícias daquela agência católica chamada Infocatólica, em que fala lá que 46 milhões de meninas foram abortadas na Índia nos últimos tempos. 46 milhões, é muita gente. Que mundo é esse em que se matam as crianças sem voz nem vez, sem condição nenhuma de se defender, e eles lá fazem aquele chamado aborto seletivo? Se é menina, aborta, porque não quer que o ser humano se reproduza, então mate as meninas para não se reproduzirem, como fizeram e ainda fazem na China. Matem as meninas, descobre que a menina, mata logo, aborta. E o Estado muitas vezes obriga os pais a fazerem isto, porque não querem que se reproduzam. Trata o ser humano como animal. E que sociedade é essa? E fora desses que são obrigados por uma força estranha, exterior, muitos hoje fazem isso diretamente. Matam os seus filhos, porque querem ter uma vida mais livre. Quer dizer, já se perdeu o sentido moral das coisas. O mundo está assim.
chamada ditadura do relativismo. Acredita-se em tudo e pode-se fazer tudo, a chamada moral de situação, que me deu vontade de fazer nesse momento, a minha consciência manda, eu faço, sem nenhum critério. O critério é aquilo que me dá vontade de fazer. Isso é relativismo. Quer dizer, não tem mais o fundamento da moral cristã, que é a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é o fundamento da nossa moral, isso acabou. O fundamento da moral é a vontade do momento, o que interessa no momento. Se interessa no momento que se fale tal coisa, se fala, mesmo que seja mentira. Para mim vai ser verdade. Deu vontade de fazer tal coisa, faz, porque eu tenho vontade, é agora. Não tem mais moral. Isso é uma grande crise no mundo. E essa crise entra na igreja, penetra na igreja, nas suas diversas instituições. Porque a igreja, ela é também fruto, historicamente, da realidade em que ela está inserida. A solução para isso está em voltar a Jesus Cristo. Não haverá nenhuma reforma de instituição se não houver reforma do nosso coração. Por isso nós temos que pregar a conversão das almas. Nós temos que pregar isso inclusive para nós mesmos. Nós temos que mudar de vida. Temos que nos converter a Jesus Cristo. Esta é a primeira missão da igreja, pregar a conversão. E nós temos que fazer isso todos os dias. Senão nós caímos nos mesmos erros. Fazemos as mesmas coisas. Porque na hora que vem a vontade e que interessa mais fazer o que queremos fazer, nós não vamos nem olhar para a lei. A lei vai ser aquilo que interessa no momento, ou só serve para os outros, para mim não. Então dar para Jesus esse ouro é porque ele é rei. O ouro também simboliza a caridade. Então dar para Jesus o ouro significa dar o nosso coração, o nosso amor, só para Ele. As outras coisas, as outras criaturas nós amamos nele. Ninguém pode nos afastar desse amor dele. Ninguém e nada neste mundo pode nos afastar do amor de Jesus, porque Ele é Rei. Eles deram também para Jesus o incenso. O incenso, aquele pozinho cheiroso que nós colocamos na brasa, né? Durante as cerimônias, que sobe como fumaça cheirosa, né? O incenso simboliza as nossas orações. Então eles deram incenso a Jesus, reconheceram que Jesus é Deus. Então damos a Deus também as nossas orações, todos os dias. Oração como um ato de amor e de encontro com um Deus que nos ama. Quando nós nos prostramos diante de Jesus para adorar, reconhecemos que Ele é nosso Deus. Por isso nós rezamos, falamos com Ele. Mas eles deram também a Jesus a mirra, que era um composto amargo, dado sobretudo para uma pessoa quando está com dores, porque funcionava como uma espécie de anestésico. Também era colocado no túmulo, nos cadáveres. Então a mirra foi sempre símbolo da dor, do sacrifício, do sofrimento. E quando eles dão para Jesus a mirra, estavam reconhecendo que Jesus é homem, mas é um homem do sacrifício, é homem da dor, é um cordeiro que vai ao matadouro por causa dos homens. E quando nós damos a Deus a mirra, significa que nós damos a nossa vida, os nossos sacrifícios, os nossos sofrimentos, sem reclamações, sabendo oferecer nossa vida inteira, tudo que nós somos, tudo que nós temos, sobretudo as nossas dores, oferecemos a nosso Senhor. E oferecemos com alegria. São Felipe Neri diz uma frase que chamou muita atenção, estive meditando essa semana. Ele diz: não existe purgatório na terra. Eu me assustei. Não existe purgatório na terra. Na terra só existe paraíso ou inferno, porque existe sofrimento.
E se você recebe o sofrimento com amor e por amor a Deus, você já está no paraíso. Mas se você recebe o sofrimento com ódio, com raiva, com revolta, você já está no inferno, já aqui na terra. Por isso ele dizia, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu já tenho o paraíso quando eu sei suportar com paciência, com essa mirra do amargo, né, da amargura, né, do dia a dia. E sei oferecer isso a nosso Senhor. Então eu já vivo o paraíso. E aí nós entendemos o que dizia Santa Teresa, né? Ou sofrer ou morrer, porque se eu não tenho esse paraíso aqui na terra, só me interessa o paraíso na outra vida. Portanto, a mirra que nós damos a Deus é a nossa própria vida com limitações, né? Com dores, com sofrimentos. Hoje, a solenidade da Epifania, Deus quer de nós também presentes. E que presente nós vamos dar para Ele? Pedimos tanto a Deus, mas o que é que eu vou dar para Ele? O que é que eu vou dar ao menino Jesus? Vou dar o incenso, o ouro, a mirra, o ouro do amor, da caridade, o incenso da oração, da adoração e a mirra das minhas dores, dos meus sofrimentos, onde eu encontro o meu paraíso. Peçamos, pois, à Santíssima Virgem Maria, que estava lá com Jesus no colo, quando os magos chegaram, que ela interceda por nós junto a Ele, para que tenhamos sempre essa presença dEle nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus,